bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a temporada fantástica do Byron Murphy, né? Um grande salto de qualidade nesse segundo ano do Byron Murphy até então. Antes de mais nada, não podia deixar de agradecer aos nossos membros, né, que ajudam aí na manutenção do nosso canal, e convidar você que quer ser membro e pode, né, por um valor baixo aí, você consegue menos do que os tackles que os Seahawks perdem, tá? Então, por um valor baixo aí você consegue nos ajudar aí na manutenção do site e ainda tem conteúdo exclusivo, né? Essa aqui é um vídeo de análise tática, mas os nossos membros têm acesso a vídeos exclusivos, inclusive um de pós-jogo exclusivo para eles, acesso antecipado e outros benefícios, beleza? Lembrando também que a gente tem o nosso site, rapidosdomar.com.br. Então eu sei que tem gente que às vezes só gosta de assistir vídeo, mas também temos o site lá com textos novos saindo todos os dias, notícia e tal. Então, além de ter vários vídeos aqui no canal no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like. Temos também textos novos lá no Rapinas do Mar e nossas redes sociais, né, do @Rapinas do Mar, em todas as redes sociais. Em breve no TikTok também, para quem gosta. E temos os grupos do WhatsApp também, para os torcedores do Seahawks, né? Então, se você é um torcedor do Seahawks aí, e aí você está sentindo sozinho, acho que não tem ninguém para falar sobre futebol americano, chama a gente aí, pede a gente nas redes sociais que a gente adiciona vocês lá em alguns dos grupos, beleza? Bom, vamos lá falar sobre Byron Murphy. Byron Murphy é uma escolha de Seattle que empolgou bastante, né? Acho que vocês lembram aí a nossa reação, né, dele na escolha do draft. Mandar o João dar trabalho pro João aí, mandar ele achar o card da live do draft e colocar aí pra vocês verem. E assim, ele era vocês sabem que eu não sou conhecido por ser otimista, né? Mas ele é o cara que mais tinha chance de ser um calouro do ano, né? Seja ofensivo ou defensivo. De todos os jogadores que o Seahawks draftou nos últimos tempos. Então ele tem uma chance real, para mim, muito maior do que o Devon Witherspoon, por exemplo. Que também foi ventilado na época. Então, mas ano passado ele se machucou, perdeu alguns jogos, isso atrapalha muito, principalmente com o calouro, né? Teve uma confusãozinha extra-campo no começo do ano, também eu acho que deve ter mexido um pouco a cabeça dele. E também, quando ele voltou, ele precisou muitas vezes ser usado como nose tackle, porque o Seahawks estava com um problema gigantesco para parar o jogo corrido, né? E aí com a chegada do Ernest Jones, o Tyrese Knight começou a ser titular, o Byron Murphy voltou, foi mais ou menos na mesma época, e isso deu um salto de qualidade na defesa do jogo corrido. Então ele ficou mais em situações como nose tackle. É possível sim você pressionar o quarterback dessa posição, mas normalmente você recebe um bloqueio duplo nesse tipo de jogada. Então, por isso que normalmente nos tackles não tem grandes números. Claro que você precisa se adaptar, né? Então, obviamente tem o Dexter Lawrence aí da vida que pode alinhar em qualquer lugar, inclusive nos tackles e ser destaque lá nos Giants. E o Byron Murphy, eu percebo que do ano passado para cá ele também se adaptou a conseguir novas saídas jogando como nos tackle, né? Que é um alinhamento mais difícil. Bom, esse vídeo vai ser muito focado no jogo, no pass rush, tá? Mas aqui tá um lance mostrando o impacto dele no jogo corrido. E perceba que assim, ele até ajuda a fazer o tackle aqui. Provavelmente isso aqui ele ganhou um tackle combinado. Mas o que eu queria falar é que, por exemplo, são basicamente três jogadores do Jaguars envolvidos em bloquear o Byron Murphy aqui, tá? O bloqueio triplo não acontece exatamente ao mesmo tempo, tá? Se bem que aqui eu acho que os três estão tocando nele, tá? Mas assim, ele não gerou uma grande mudança de direção do running back, né? Mas fechou a porta aqui, né? E assim, os Jaguars tiveram que usar três jogadores nele, então vai sobrar espaço para algum outro jogador fazer a jogada, né? Então ele foi lá e conseguiu, junto com seus amigos, fazer a jogada. Como eu disse, a gente vai falar muito sobre pass rush. Então, o João prepara aí para colocar o nome dos pass rush moves, né? Dos movimentos
pra galera ficar ligado. Então quando você escuta nas transmissões, nos vídeos e tal, então acho que esse vídeo pode ajudar bastante você a aprender algumas coisas. É, Aqui ele vai usar o movimento mais básico, né, do Pass Rush, que é o Bull Rush, que é um movimento de força. É basicamente empurrar o jogador para trás, na pura força, tá? Então, assim, é um movimento que não exige muita técnica, só exige força e um pouco de leverage. E o que é esse danado desse leverage que tanta gente fala? Por exemplo, quanto mais alto você tiver, mais de pé, né, você estiver, é mais fácil de lhe derrubar. Quando você está mais abaixado aqui, como o Byron Murphy, a ideia é você estar sempre mais baixo do que o seu adversário, porque aí seu centro de gravidade está mais baixo, é mais difícil dele derrubar. Então aqui com bom leverage, o Byron Murphy tem um leverage natural por ser um defensive tackle menor, né? Então ele tem que usar isso a seu favor. Então aqui, ó, ele empurra o cara boas jardas para trás. Só que aqui que é um tal ponto de melhoria, tá? Ele já gerou alguma pressão, uma inquietação aqui no Trevor Lawrence. E aí onde é que tá? Nem sempre você vai conseguir ganhar só com um move, tá? Então você precisa combinar movimentos. Então, aqui ele colocou o Bull Rush e ele precisava de algum outro movimento aqui para se desvencilhar. Só que aqui ele demorou um pouco para decidir o que fazer, né? Ou ter esse repertório. Depois ele acaba escapando e ainda não sei se chegou a contabilizar para ele ou pro Dexter Lawrence aqui, o Tiana no osso. Virou micareta, né? Todo mundo agarrando aqui o Trevor Lawrence. E o importante é que o sec aconteceu. Esse jogo ele teve 7 pressões, né? Inclusive poderia ter conseguido mais, né? Esse foi o maior número para um jogador do Seahawks desde o Carlos Dunlap em 2020, se eu não estiver enganado. Foi quando a gente perdeu para os Bears. 2020 foi? 2022, eu acho. A gente perdeu para os Bears. 2021. A gente perdeu para os Bears. 2022 já era o Gene Smith. Com o Russell Wilson, foi onde o Russell Wilson se machucou e tal. E desde então, ninguém tinha conseguido 7 pressões. O Byron Murphy conseguiu mais do que um sec e poderia, como eu disse, deixou mais uns 2 em campo, né? Por faltar algum detalhe para finalizar. Aqui, ó, os Seahawks vão chamar um stunt, né? Que a gente já falou várias vezes. Em tese, o caminho natural do Tiana no osso é aqui. E do Byron Murphy é aqui. Ou até aqui poderia ser. Mas o que é que o stunt faz? Então assim, ó, ao invés do Tiana no osso vir por aqui, ele vem por dentro atacar o gap do Byron Murphy. E o Byron Murphy vai atacar o gap externo. Certo? Então isso meio que cria uma confusão. Tipo assim, esse cara tá pensando que vai bloquear no osso, de repente o Murphy aparece na frente dele e vice-versa. Só que o Byron Murphy, ó, faz um movimento muito bom aqui, ó. Preste atenção nas mãos dele, tá? Swipe move. Essa deslizada, essa empurrada que ele dá nas mãos do guard, tá? É chamado de swipe move, né? Dá uma deslizada, né? Então, nessa direção, ele empurra as mãos do guard para impedir o contato com ele. Aí lembra que eu falei de combinação de movimentos no lance passado? Aqui ele consegue. Ele faz o swipe move e ele não se desvencilhou. E aí ele dá esse rip move, que tá vendo aqui a mão dele aqui, ó, pra cima. É esse soco pra cima que os jogadores dão, né? Não é pra acertar o amiguinho, né? Beleza, Brian Branch? Mas ele dá esse soco pra cima pra se desvencilhar dos jogadores. Os jogadores usam muito esse rip move. E aí se desvencilhou. Aí o que é que acontece? Como o OL tem que reagir, tá? Num instante. Então no instante que ele percebe o instante. Gostaram aí. Ele tem que... Pronto, percebi que o Byron Murphy vai vir pra cá. Então eu vou passar pro meu left tackle, tá? E o left tackle é a mesma coisa. Tipo, percebi que o Tiana vem pra cá, eu vou passar pro meu left guard. Então meio que você tem que dar uma desacelerada e passar o jogador pro seu companheiro. Só que o left guard nunca consegue estabelecer um contato bom com o Byron Murphy
pra atrasar e empurrar ele pro left tackle, por conta do bom trabalho dele de mãos. Ó. Tentou passar aqui pro left tackle, só que ele colocou numa posição em que o left tackle não consegue bloquear o Byron Murphy, tá? Então ele não conseguiu ajudar, ele simplesmente largou o Byron Murphy. Vou pegar aqui o tirando o osso. Aí o Walker Little, que não é um grande left tackle, hoje eu tô demais, não consegue bloquear, e o Byron Murphy vai lá e consegue um sack. Beleza? Aqui foi o primeiro sack dele do jogo, acho que foi a primeira jogada. Não tem nenhum grande pass rush move aqui, tá? Mas mostra isso aqui que eu adorava no tape do Byron Murphy em Texas. Ele não desiste das jogadas. Né? Então aqui, ó, jogada inicial, os Seahawks estão pressionando apenas com 3 jogadores, tá? O DeMarcus Lawrence dropou na marcação com o running back, né? Então foram 8 na cobertura. Isso aí é aquele negócio. Se a pressão chega rápido, ajuda a secundária, mas também se a marcação está muito boa, ajuda também a dar tempo para o pass rush chegar, né? E aqui o Byron Murphy tenta por um lado, tenta por outro. O Trevor Lawrence escapa, só que não. Né? O melhor modo Scorpion aí, get over here. Vai lá e pega o Trevor Lawrence, que é um quarterback extremamente atlético, tá? Então, uma tarefa difícil aqui para um defensive tackle ter essa velocidade. Ele tem explosão de espaço curto, vai lá e consegue o sack. Essa jogada daqui, ele recebe um contato inicial do guard, ó, conseguiu desacelerar ele bastante, mas aí ele se recupera. Novamente o rip move, ó, a mão apontando pro céu. Aqui, esse soco aqui, ó, pra se desvencilhar. O jogador não consegue bloquear. Ele tem o Trevor Lawrence nas mãos. Aqui era o sack, cara. Aqui era o sack. Ele acaba perdendo o sack. Ele não tem os braços mais longos do mundo, tá? É uma das questões. Ele é um defensive tackle um pouco mais baixo, um pouco menor. Fica no chão. Trevor Lawrence vai e lança um passe contra o movimento do corpo. Deixar ele livre aqui, o tight end. E aí reviveu essa quarta. Isso ainda era uma quarta descida, né? Podia ser a jogada para consagrar aqui o Byron Murphy mais ainda, né? Mas deixou esse sack no chão. Também uma coisa para ele melhorar aqui. Apesar de um pass rush encorajador, né? Precisa também finalizar as jogadas. Então, aqui ele vai pressionar o quarterback mais uma vez. Bom trabalho de mãos, tá? Mais um swipe move aqui, ó. Eu acho que esse aqui dá para vocês verem bem. O swipe move. Ele vai, ó, deslizar as mãos do jogador numa direção. Empurrar essas mãos, né? Pra uma direção. Que vai desbloquear o celular do cara aqui, ó. Perceba que pronto, a mão do Patrick McCarry já não tá mais no Byron Murphy. Ele não consegue esse contato. Ele impediu ele desse contato chegar nele. Depois ele soma com o rip move mais uma vez, ó. Ó o soco pra cima. Soco pro céu. Chega no QB pressionado. Ele tem que jogar passe ruim aqui pra lateral. Aqui um baita move, ó, dele. Ele aqui, uma coisa que ele faz muito bem por ser um cara veloz, é esse stutter step, né? Que é um passo de hesitação. Vamos passar para o português. Preste atenção nos pés e na cabeça dele. Ele ameaçou para um lado, apontou a cabeça para o outro. Ele deu o passo nessa direção, apontou a cabeça para essa direção e no final das contas foi para a primeira direção que ele estava. Então o guard fica maluco, tipo, vou deslizar para esse lado, fica sem saber. E aí no momento que o guard se decide para um lado, ele vai para o outro, né? Basicamente é o jogador batendo pênalti, né? Espera o goleiro escolher o canto. E aí ele atacou aí, chegou a pressão, forçou o passe no check down do Trevor Lawrence. Aqui ele não gera exatamente uma pressão, tá? Mas só mostrando essa explosão dele inicial, que é algo fantástico. Ó, mais uma vez um movimento de mãos aqui, ó. Esse tapa que ele dá aqui, ó, acho que o jogador estava engasgado, ele foi dar uma ajudada ao amigo. Dá um tapa ali para desvencilhar as mãos do jogador.
ele precisa melhorar um pouco esse contato, tá? Quando ele recebe esse segundo contato, normalmente ele perde um pouco o equilíbrio, que é o que acontece aqui, ó. Ele meio que tem que voltar, a pressão chega, né? E aí o passe é curto e então ele conseguiu impactar bem, mas assim, acho que o mais legal é onde ele tá, ó, onde é que ele começa, alinhado quase onde o guard tá e termina do outro lado. Chega muito rápido nisso aí, então pressiona o quarterback. É isso, pessoal, vamos torcer para que isso se mantenha de forma consistente, né? No único jogo que o Byron Murphy não conseguiu tanto destaque assim, que foi contra os Bucks, nosso pass rush foi lá embaixo. O esquema do McDonald's precisa muito desse defensive tackle funcionando, tá? Pressionando ele, o Leonard Williams. Então vamos torcer para essa consistência do Byron Murphy aí e fechar essa temporada dele que foi fantástica. É isso aí, que está sendo fantástica, na verdade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!